Ao estudar matemática, você vai se deparar com um conceito muito importante que é chamado de matriz ou matrizes. Mas o que é uma matriz dentro da matemática? É um conjunto de valores dispostos em linhas e colunas. Aqui nós temos exemplo da representação da matriz A. A matriz A, ela é do tipo 2 por 3. A gente representa dessa forma. Por quê? Porque a matriz A ela é constituída de duas linhas e três colunas. Uma outra maneira de representar a mesma matriz A é dessa forma, por meio de parênteses. Então aqui a gente também pode colocar matriz A do tipo 2 por 3 ou de ordem 2 por 3. Então vamos repetir, uma matriz é um conjunto de valores dispostos em linhas e colunas. As matrizes elas sempre são representadas por letras maiúsculas, tá bom? E os valores, ou seja, o conjunto de valores dispostos em linhas e colunas, eles podem estar compreendidos entre colchetes, do jeito que está aqui, ou entre parênteses, do jeito que está nessa segunda representação da nossa matriz A. Uma outra forma ou modelo de representar essa mesma matriz A é de acordo com esta notação que você está vendo aqui. A matriz A ela é representada por elementos A e J do tipo 2 por 3. Observem que esse I e esse J aqui representam exatamente a posição da linha e da coluna. Dessa forma, o elemento A22 é o elemento da segunda linha e segunda coluna. Vamos olhar lá na nossa matriz, está aqui o elemento A22, ele é o elemento menos 2. O elemento A23, por exemplo, ele é o elemento 5, porque ele é o elemento da segunda linha e terceira coluna. Lá na nossa matriz A, nós temos aqui o elemento 5. Então, é uma outra forma de você representar a matriz. Suponhamos agora que eu queira compor uma matriz M, que é composta de elementos A e J, a matriz M sendo do tipo 2 por 2, ou seja, duas linhas e duas colunas, de modo que cada elemento A e J seja I mais J, ou seja, o número da sua linha mais o número da sua coluna. Inicialmente, vamos representar a matriz M na sua forma ou modelo geral. Ou seja, vamos escrever a matriz M igual A11 é o elemento da primeira linha e primeira coluna, A12 o elemento da primeira linha e segunda coluna, aqui abaixo o A21, segunda linha, primeira coluna, e A22, segunda linha e segunda coluna. Assim que a gente representa o modelo geral da nossa matriz. Bom, agora vamos observar que para encontrar os elementos dessa nossa matriz que nós queremos compor, nós temos que observar o número da linha e o número da coluna. Aqui em A11, o I ele vale 1 e o J ele também vale 1, pois é primeira linha e primeira coluna. O elemento é determinado pela soma do número da linha com o número da coluna, portanto, o elemento A11 ele é o elemento 2. Eu espero que você tenha entendido, vou repetir aqui embaixo para você, ó. A11 ele será o elemento 1 mais 1, que vai dar 2, pois estamos somando o número da linha com o número da coluna. O elemento A12, observe que o I ele vale 1 e o J ele vale 2, portanto, o elemento A12 ele vai valer 3. O elemento A21, vou fazer aqui embaixo para você. No elemento A21, o I vale 2 e o J vale 1, portanto, nós temos 2 mais 1 igual a 3. Conseguimos determinar esse elemento também. O último elemento da nossa matriz, A22, vou fazer aqui embaixo para você. A22 ele será a soma da linha com a coluna. Vamos obter assim o elemento 4, está aí. Portanto, a nossa matriz M tem esses elementos. Vamos a um outro exemplo? Eu desejo compor a matriz M, que é constituída de elementos A e J. Observe que a nossa matriz M ela é do tipo 1 por 3, ou seja, ela tem uma linha e três colunas, e cada elemento A e J é representado da seguinte forma. O elemento será 0 se o I for igual a J, e o elemento será menos 1 se o I for diferente de J. Inicialmente, nós vamos montar a nossa matriz algébrica, nosso modelo geral,
Observe que a nossa matriz ela tem que ter uma linha e 3 colunas. Vou até colocar aqui, ó, 1 por 3. Então, nós teremos o elemento A11, o elemento A12 e o elemento A13. São apenas 3 elementos a nossa matriz. Essa matriz M terá os seguintes elementos. Vamos lá? O primeiro elemento, ou seja, A11, nós temos que o I é igual ao J, ou seja, o número da linha é o mesmo número da coluna. Quando isso acontece, o elemento é o 0. Portanto, aqui o nosso primeiro elemento será 0. O segundo elemento da nossa matriz, o A12, nós temos que o I é diferente do J, ou seja, a linha ela não tem o mesmo número que a coluna. Quando isso acontece, o nosso elemento é menos 1. Então, está aqui o menos 1. E o nosso terceiro elemento, ou seja, o elemento da primeira linha e terceira coluna, ele também será menos 1, pois a linha tem um número diferente da coluna. Então, está aí a nossa matriz M. Essa matriz, inclusive, ela é classificada como uma matriz linha, pelo fato de ter somente uma linha compondo os seus valores. Também existem as matrizes coluna, que são classificadas com esse nome pelo fato de terem apenas uma coluna, como é o caso dessa matriz T aqui. Então, a gente classifica essa matriz como matriz coluna, pelo fato de ter apenas uma coluna. Um outro tipo de matriz que também pode aparecer é a matriz quadrada. A matriz quadrada é aquela cujo número de linhas é igual ao número de colunas. Aqui nós temos o exemplo da matriz N, 2 por 2, ou seja, 2 linhas e 2 colunas. Abaixo nós temos a matriz B, que é uma matriz quadrada de terceira ordem. O que isso quer dizer? Ela tem 3 linhas e ela tem 3 colunas. É importante você também saber que quando a matriz é do tipo quadrada, ela tem uma diagonal principal, que são os elementos onde o número da linha é igual ao número da coluna. Nessa matriz N aqui, os elementos da diagonal principal são 0 e 3. Observe que o 0 é o elemento A11, ou seja, o número da linha é igual ao número da coluna. E o 3 é o elemento A22. Quando isso acontece, os elementos de uma matriz quadrada que possui o número da linha igual ao número da coluna são chamados os elementos da diagonal principal. Os outros dois elementos são os elementos da diagonal secundária. Estão aqui, ó, menos 1 e 2. Na nossa matriz B abaixo, nós também temos aqui elementos da diagonal principal, que são os elementos 1, 5 e 0, e também nós temos os elementos da diagonal secundária, que são os elementos menos 1, 5 e menos 1. Um outro conceito também muito importante que pode aparecer na tua prova é o conceito de matriz transposta. Considere a matriz A, exemplificada na figura a seguir, do tipo 2 por 3, ou seja, com 2 linhas e 3 colunas. Dizemos que a matriz transposta da matriz A é uma outra matriz do tipo 3 por 2, trocando as suas linhas pelas suas colunas. Ou seja, o que na matriz original era uma linha, na matriz transposta, ela vai passar a ser uma coluna. Então, está aqui a primeira coluna da matriz transposta de A é 1, 3, 5. E a segunda coluna da matriz transposta de A será 2, 3, 7. Esse conteúdo também é um conteúdo muito importante. Eu espero que essa nossa primeira aula de matrizes tenha ajudado você. Um grande abraço e até a nossa segunda aula de matrizes, onde nós vamos dar início às operações com matrizes. Grande abraço, até o próximo encontro.